Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 3. Estaremos meditando na palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar na cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma grande proclamação, e se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão a cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe voltará ao Senhor e se arrependerá, e se apartará o seu furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que lhe faria e não fez. Pai, exaltamos o Teu nome, pela leitura da Tua palavra, suplicamos encarecidamente que o Senhor fale aos nossos corações. Almejamos ouvir Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto de nossa leitura dessa noite nos traz uma compreensão ou entendimento de quem é Deus e de como Ele trata o pecado e o pecador arrependido. A maioria de nós temos assistido, a maioria de nós temos ouvido, através dos meios de comunicações, várias declarações distorcidas acerca de quem é o Senhor. As descrições acerca de Deus, elas são distintas daquilo que nós conhecemos e aprendemos nas Sagradas Escrituras, pois elas tendem a revelar um Deus totalmente distante daquilo que nós temos aprendido através das exposições, através da leitura das Sagradas Escrituras. Tem sido apresentado um Deus irado, um Deus imparcial, um Deus sem misericórdia, um Deus que está pronto a punir os homens, a fazer com que a sua ira venha cair sobre a cabeça desses homens. E, queridos, embora seja real a mensagem de que Deus ele retribui aos homens conforme os seus atos, não podemos pregar a mensagem apenas enfatizando esse aspecto. Precisamos sim trazer esse aspecto à luz. Os homens precisam entender a gravidade e as consequências dos seus pecados, como aquilo que trará sobre a vida daqueles que permanecerem no pecado, mas a mensagem do Evangelho, ela também traz para o homem a mensagem de esperança, a mensagem de redenção, a oportunidade para que o homem possa ser remido dos seus pecados. Portanto, a igreja recebeu o encargo de levar o Evangelho de Cristo, e ela precisa pregar o Evangelho todo. A mensagem do Evangelho, ela tanto apresenta a justiça de Deus, quanto apresenta a graça de Deus oferecida ao pecador arrependido.
A ira de Deus é um dos seus atributos. Um dos atributos de Deus que está relacionado diretamente com a santidade de Deus. Não podemos pensar jamais a ira de Deus desassociada da sua santidade. Quando pensamos na ira de Deus, precisamos pensar na ira de Deus associada com a sua santidade, com aquilo que Deus é. E isso é muito importante, irmãos, porque estamos falando aqui da natureza de Deus, da essência de Deus. Deus é essencialmente santo, puro. Nesse sentido, queridos, esse é o atributo que nos faz mais nitidamente compreender quem Deus é. Santidade de Deus faz-nos compreender com mais clareza quem Deus é e aquilo que Ele oferece para cada um de nós. A santidade de Deus, ela fala de sua perfeição, da perfeição do seu caráter. João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus, Ele é santo eternamente. E o que eu quero enfatizar, o que eu quero anunciar essa noite, é que as ações de Deus para conosco jamais podem ser comparadas a como nós nos relacionamos uns com os outros, a como as nações se relacionam uma com as outras. Nossas ações para com as pessoas, elas podem surgir de diferentes motivações. Podemos agir para com as pessoas a partir do interesse, do amor, do zelo, da raiva, do medo, da vingança. Porém, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um ser perfeito, de um ser que tem uma relação graciosa para conosco. E nenhuma ação de Deus deve ser vista desatrelada de sua santidade. Nenhuma ação punitiva, nenhuma ação retributiva, nenhuma ação de Deus em abençoar o homem é possível estudar sem levarmos em conta que a santidade de Deus está sempre presente. É a essência do seu caráter. Efésios capítulo 5, versículo 9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Quando falamos então da ira de Deus, estamos falando da ira santa de Deus. A razão pela qual Deus, Ele nos chama à reflexão acerca dos nossos pecados é a gravidade dos nossos pecados. E a razão pelo qual Deus pune o pecador não é a falta de paciência, não é o descontrole da parte de Deus. Deus pune o pecador por conta dos seus pecados. A razão pelo qual Deus pune os homens não é a falta de paciência, a falta de controle da parte de Deus, mas é por conta dos pecados do homem. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, a palavra do Senhor diz: de que se queixa, pois, um homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Amados irmãos, a razão pelo qual Deus também perdoa os homens é a paga de sua culpa. Deus só perdoa o homem porque os seus pecados foram pagos na pessoa de Jesus Cristo. A absolvição da culpa, ela acontece com o cumprimento da sentença. Jamais poderíamos pensar que Deus seria justo se Deus olhasse ao pecador e fizesse vista grossa ao pecado. Assim como olhamos um policial, um delegado ou um juiz e percebemos que diante de alguém que tem todas as provas, todas as questões que incriminam essa pessoa e ele libera, nós iríamos dizer que esse juiz ou esse delegado é injusto, diríamos que Deus seria se Deus não tivesse tomando a atitude correta. Deus graciosamente nos perdoa, o perdão de Deus é dado de graça, mas o perdão teve um preço, e o preço foi o sangue de Jesus Cristo. A provisão de Deus para o perdão dos pecados dos homens é o sacrifício de Jesus Cristo. O homem necessita do perdão, mas o homem não encontra perdão senão através da pessoa de Cristo Jesus. O profeta Jonas foi um homem escolhido por Deus para anunciar a mensagem a essa cidade da Síria. Deus chama o profeta e o profeta vai com o objetivo de anunciar a mensagem. Os capítulos anteriores vão mostrar que Jonas resistiu a essa convocação, a esse chamado de Deus.
E é justamente quando Deus vem novamente ao seu encontro que Jonas vai em obediência, levando a mensagem do Senhor. Pois aquela cidade havia cometido atrocidades, aquela cidade havia pecado contra o Senhor. E Deus agora envia Jonas com uma mensagem. Versículo 2 mostra que a mensagem prenunciava o julgamento do Deus de Israel sobre eles. Por certo, eles já haviam escutado bastante acerca dos feitos de Deus. Os seus antepassados, os seus pais, falaram como Deus agiu para com as nações que estiveram ao redor de Israel. No versículo 5, nós encontramos um outro acontecimento. Os ninivitas, eles escutam a mensagem, mas não só dão ouvidos à mensagem, eles se quebrantam diante daquilo que eles recebem como uma mensagem de Deus, o oráculo do Senhor. Diante da mensagem, eles abrem o coração, abrem os ouvidos para ouvir, e os seus corações são quebrantados a ponto de que eles começam a chorar, plantear diante do Senhor. No versículo 10, nós encontramos agora Deus os perdoando. Deus perdoando aquela nação e livrando aquela nação de sua ira. E aí eu queria pensar 3 pontos com base no que nós fizemos, da leitura que nós tivemos essa noite. Primeira coisa é que os ninivitas, assim como cada um de nós, tinham tudo para receber o castigo de Deus sobre si. Os ninivitas, assim como eu e você que estamos aqui participando desse momento de reflexão, tínhamos toda a razão, todo o porquê de sermos punidos pelo Senhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Os pecados que aquela nação cometeu estavam constantemente denunciando a sua gravidade e também a sua condição de merecedores do juízo de Deus. Jonas, capítulo 1, o versículo 2, vai nos dizer o seguinte. Jonas 1, versículo 2, mostra a realidade de que levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus tinha toda a razão para punir, porque os pecados estavam denunciando. Meus pecados e seus pecados estavam diante de Deus, denunciando o merecimento que nós tínhamos do juízo e da condenação de Deus. A santidade de Deus exigia aí a sua justiça sobre o ofensor. Abacuque capítulo 1, versículo 13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem de forma desonesta e te calas quando os ímpios devoram aquele que é mais justo do que ele. A segunda reflexão que nós temos dentro da leitura que fizemos, os ninivitas, como alguns de nós, deram ouvidos à mensagem, reconheceram os seus pecados, se colocaram diante de Deus em atitude de arrependimento, suplicando do Senhor o perdão dos seus pecados. A fé na palavra de Deus, o arrependimento dos nossos pecados é necessário para que possamos alcançar o perdão de Deus. A porta do perdão de Deus está em darmos ouvido à sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E no arrependimento, o Espírito Santo tem aí o papel, a tarefa de nos levar, nos conduzir ao arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério na presença do Senhor. O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tão conhecido, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba, meu irmão, a promessa de Deus para aquela nação. Qual era a promessa de Deus para aquela nação? Nação que estamos falando aqui de Salomão, do texto que nós acabamos de ler, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que se o povo se arrependesse dos seus pecados,
Deus iria sarar a sua terra. Terceiro, então, aspecto que eu quero abordar no texto, é que os ninivitas, assim como alguns entre nós, ou alguns de nós, receberam perdão, receberam em sua vida um grande livramento da parte do Senhor. O santo e justo Deus havia provido uma oferta para perdão dos pecados. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Os ninivitas apenas abriram o seu coração para receber de Deus o perdão. Deus havia provido o perdão e eles abrem o seu coração para receberem de Deus o perdão. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós anunciamos para você, essa noite, um Deus que pune sim os pecados. Um Deus que não tem o culpado por inocente. Esse é o Deus das Sagradas Escrituras. Mas nós temos aqui também uma mensagem para você de esperança. Esse Deus que anuncia para você o juízo pelos pecados, anuncia também a sua graça redentora por meio do seu Filho Jesus. A palavra do Senhor, ela nos mostra que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus pune o pecador obstinado, o pecador que insiste em viver no pecado, mas Deus oferece perdão ao pecador arrependido. O Salmos capítulo 30, versículo 5 diz: porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, meu amado irmão, meu amado ouvinte, você que não é evangélico, que está participando essa noite desse culto, aceite que você é um pecador. Aceite que sem Deus você está perdido. Se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor. E por fim, receba de Deus o perdão, a cura espiritual e o livramento da condenação eterna. Jonas foi um enviado de Deus para levar aquela mensagem. A mensagem falava de juízo, mas também a mensagem propiciava a oportunidade do perdão, da redenção. A cura para nossas vidas, a cura para a nossa nação, está no arrependimento, na confissão e em trilhar uma nova vida para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Deus te abençoe, meu amado irmão. Queria orar nesse momento, encerrando esse culto. Senhor, nós queremos te dar graças por esse culto. Queremos te louvar pela vida de todos os irmãos que estiveram conectados. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor dê uma continuidade de noite na tua bênção, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor, e todos dizem amém. Deus abençoe. Uma ótima semana para você, meu.